Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Só tu és digno de honra, só tu és digno de glória, só tu és digno de louvor e adoração, Senhor. Será que você pode nesse momento segurar a mão de quem está do teu lado? Dá a mão para o irmão que está do teu lado, esse abençoado, essa abençoada. Abraça-me. Agora, erga a mão desse teu irmão abençoado e comece a glorificar o nome do Senhor junto com ele neste momento. Comece a adorar o nome do Senhor Jesus neste momento. Declara com a tua boca que o Senhor Jesus é o Senhor. Com os teus braços dos céus, de na amor, terra, debaixo com teus da terra, braços toda de língua amor, confessará que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Abraça-me. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome, Senhor Jesus. Com os teus braços de amor. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, meu irmão. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Pode tomar assento, fique à vontade. Glória a Deus. Hoje é uma noite de celebração, meu irmão. Hoje é uma noite de celebração, hoje é o dia, hoje é uma noite, na verdade, de nós glorificarmos mais do que nunca o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, e nós temos o privilégio da salvação quando cremos no seu sacrifício. Hoje, um domingo de Páscoa, muita gente foi viajar, muita gente está em outros lugares, mas a igreja está cheia de homens e mulheres, filhos e filhas que resolveram glorificar ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Portanto, seja glorificado, Senhor, seja glorificado. Aplauda o nome do Senhor mais uma vez, meu irmão. Glorifica o nome do Senhor. Graças a Deus. Quero agradecer pastor Tiago. Para quem não sabe, pastor Tiago é filho do bispo Flori, lidera lá a mocidade da igreja Palavra Viva, né? No dia 6 vai estar aqui junto? Vai estar, né? Dia 6 está aí, né? Sábado. Tem o quê? Como assim tu prega? Vai me dizer que tu prega agora também? Tu canta, tu prega? Tá vendo? Ela não vai estar aqui. Mas o bispo Flori vai estar aqui no dia 6, sábado, que vai ter a nossa ordenação pastoral. Domingo tu vem? Domingo ele vem, então tá bom, domingo ele está aqui. Toda a equipe, toda a banda, toda a juventude, galera da... Hã? O povo já está convocado, já veio mais vezes. Pode tomar assento depois eles voltam para continuar fazendo esse louvor abençoado de celebração. Tiago que pastoreia lá a juventude da Palavra Viva Sede, a Palavra Nacional. Sábado é culto de jovens lá, né, Tiago? É isso aí. Cheio de unção, cheio de graça do Espírito Santo de Deus. Enquanto o Tiago estava aqui no começo do louvor, cantando, pulando, eu estava me lembrando de Davi, 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Mostra quando Davi vinha com a arca do Senhor. A arca do Senhor simbolizava a presença do Deus Todo-Poderoso. E Davi vinha com a arca, e a Bíblia diz que Davi vinha com um colete sacerdotal. Era pastor, era sacerdote, e vinha pulando e dançando na presença do Senhor. E todo aquele povo, todo aquele povo de Israel vinha junto com sons de trombetas, gritos e alegrias, glorificando a presença do Senhor. E hoje, eu pude observar isso aqui, enquanto eles estavam cantando, toda a igreja glorificando ao nome do Senhor, porque onde a presença do Senhor está, há liberdade, há alegria, há louvor e adoração do povo de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos, o computador já está ali, o suporte já está aqui também, o data eu não sei onde foi parar, mas nós já recebemos o nosso data show e amanhã vai ser colocado. Então a partir do próximo culto, as pessoas já vão poder, porque as pessoas querem cantar, mas quando a gente não conhece a letra fica difícil, né? Mas a partir do próximo culto, né, às vezes a gente até conhece, mas a gente se atrapalha, né? Quando tem ali passando a letrinha fica mais fácil. Então a partir do próximo culto nós já vamos ter o nosso data show, e aí as pessoas, todo mundo vão poder
glorificar o nome do Senhor, cantar as canções, as letras. O Avivar tem tanta música bonita, meu irmão. Se bem que na rádio tem tocado muito aquela música Tu És. Depois, se você quiser se arriscar aqui no Tu És, a igreja toda canta, porque na rádio tem tocado muito. E tantas outras músicas abençoadas do Ministério Avivar. Amém? Os recados. Os visitantes. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Primeira vez que está na igreja hoje. Por favor, levante a sua mão bem alto. Tem um povo abençoado aqui nos visitando pela primeira vez. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Sintam-se em casa, fiquem à vontade. É muito bom poder estar glorificando o nome do Senhor junto com todos vocês. A igreja pode receber com uma forte salva de palmas essas pessoas tão amadas, tão queridas, que estão nos visitando. A Elisa, junto com o pessoal ali dos obreiros, vão entregar para vocês uma fichinha, para vocês preencherem. E essa fichinha nós colocamos nos momentos de oração da igreja, onde os membros da igreja oram por todo o povo. O seu nome estará incluído também no momento da oração, junto com tudo aquilo que nós temos a pedir, a buscar do Senhor, tantos projetos que o Senhor tem para esse ministério. E o projeto maior do Senhor é abençoar a tua vida. Então nós vamos colocar o seu nome também no momento da oração, junto com todos os outros projetos que a gente tem. O cultinho das crianças. Quem vai fazer hoje o cultinho é a Fábio. A Fábio. Já saiu o noivado, Fábio? Quando é que é o noivado? Cadê o Tiago? Cadê? Miserável. Fugiu, falou em noivado, ele foge. Cadê ele? Parece, Tiago? Eu quero saber do noivado, a data do noivado. A Fábio vai cuidar das crianças aqui, então por favor, as crianças que estão aí, por favor. Hoje tem professor especial. Hoje tem presente, tem surpresa. Só tem isso de criança? Não, tem mais crianças aí, né? Tem mais. Por favor, todas as crianças. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Amém? Esqueci alguma coisa? Podemos ir? Dia 5, 6 e 7, então, como eu já falamos, dia 5, Pastor Miqueias, vai ser a semana de inauguração oficial, apesar de nós já estarmos aqui há um mês. A inauguração oficial é no dia 5, 6 e 7 agora, próxima semana. Então, por favor, anote na sua agenda, dia 5, Pastor Miqueias, pastor também, trabalha na liderança da Palavra Viva, um profeta do Senhor, um homem muito abençoado por Deus, muito usado no dom de profecia, estará no dia 5, sexta-feira. No dia 6, o Bispo Flori estará aqui ministrando a Palavra do Senhor e fazendo a ordenação pastoral também. E no domingo, dia 7, Pastor Josué Gomes, do Rio de Janeiro, grande homem de Deus, líder de um ministério muito, muito forte no Rio de Janeiro também, e estará junto conosco, então, esses 3 homens de Deus que eles não estarão aqui simplesmente porque tem que abrir, inaugurar a igreja, enfim, dar o pontapé inicial. Mas porque neste tempo de caminhada, nesses 2 anos que o Senhor vem preparando este momento, essas 3 pessoas foram fundamentais, foram essenciais em tudo que o Senhor fez. A começar pelo Bispo Flori, lá em Brasília, quando eu fui no congresso, e lá eu fui buscar algumas respostas de oração, e aquilo que eu precisava ouvir do Senhor veio da boca do Bispo Flori. E Pastor José Gomes, que também ministrou naquele congresso e depois se tornou um grande amigo. Pastor Miqueias, que tem estado ali junto com eles. Pessoas que sempre orientaram na caminhada e continuam orientando e vão continuar orientando. Então são pessoas que entendem tudo o que Deus está fazendo nessa obra e fazem parte desse projeto. Então eu gostaria que a igreja honrasse 5, 6 e 7. Sexta, sábado e domingo que vem, uma grande festa onde nós vamos dar legitimidade no mundo espiritual para aquilo que o Senhor vai fazer através desse local. Amém? Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo. Lá no livro de Ruth. Hoje que nós estamos comemorando, celebrando a Páscoa que foi instituída por Deus, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, quando o Senhor promete a última praga ao Egito, Ele diz para os hebreus, para o seu povo, prepararam cordeiros
puro, um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha. E naquela noite que eles se alimentassem daquele cordeiro e passassem o sangue daquele cordeiro sobre a ombreira, né, a soleira das portas, porque aquela noite passaria o anjo do Senhor e levaria o primogênito daquela cidade, mas aqueles que tinham o sangue do cordeiro na sua porta ficariam ou estariam a salvo daquela grande tragédia que o Senhor estava promovendo, iria promover no povo egípcio. É engraçado como a palavra do Senhor inteira, ela é cheia de simbolismos que fazem referência ao Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Cristo lá em João 12, na entrada triunfal, quando ele entra em Jerusalém, ele estava se preparando na época da Páscoa para se oferecer em sacrifício vivo, como o Cordeiro Santo, puro, imaculado que ele é. A referência do Cordeiro sem defeito que Deus falou lá em Êxodo 12, simbolizava o fato de que era um Cordeiro sem pecado, como Jesus Cristo foi. E na Páscoa ele morreu e ressuscitou. A palavra Páscoa significa passagem. Lá na passagem do povo hebreu para a terra prometida, da escravidão para a terra prometida, hoje a Páscoa nós comemoramos a passagem do Senhor Jesus Cristo, da morte para a vida e para a vida eterna, e a promessa de que um dia ele voltará para buscar a sua igreja, o primogênito dos mortos. Isso é o que significa Páscoa. Páscoa é passagem. No mundo secular, a Páscoa é coelhinho de Páscoa, né? A Páscoa é chocolate, a Páscoa é coelho. Às vezes as pessoas não param para estudar a história, mas... Por que do coelho, por exemplo? O coelho faz simbolismo, é o símbolo de uma deusa nórdica chamada... Agora eu não me lembro o nome dela, mas... Ele simbolizava a fertilidade e na verdade não era um coelho, era uma lebre, né? Que eles usavam. E naquela simbologia da fertilidade, as sacerdotisas daquela deusa nórdica, elas sacrificavam um coelho, e a história mostra que elas tiravam as entranhas daquelas lebres, e a partir das entranhas, da leitura daquelas entranhas, elas saberiam o futuro do povo, saberiam o que seria o futuro do povo. Aquela música Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim, que é tão bonitinha, né, tão maravilhosa. Na verdade, a versão original daquela música significa lebre de Eroste, o que as suas entranhas trazem de sorte para mim. Mas aí não é muito comercial, né? Aí não é muito bom, aí as crianças não vão gostar, não vão cantar, né? Então, não é de hoje que o inimigo tenta desvirtuar o simbolismo da Páscoa, né? Você gosta de chocolate, você é contra chocolate? Não, muito pelo contrário, eu estou até intoxicado de tanto que eu comi. Mas lá em casa, meu irmão, a Páscoa é pregada na essência, é o Senhor Jesus Cristo que morreu e que ressuscitou. Isso é muito importante. Isso é muito importante, nós não deixarmos se perder este símbolo, nós ensinarmos às nossas crianças, porque é isso que a palavra do Senhor ensina. Então ensine isso, não deixe de ensinar o verdadeiro símbolo da Páscoa. Amém? Vamos lá, Ruth capítulo 1. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, e depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também. Morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Amém? Vamos orar? Querido Espírito Santo, Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, porque hoje é uma noite especial, uma noite de celebração, uma noite onde nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, nós te adoramos e nós te glorificamos, mas nós precisamos também, Senhor Deus, ouvir o que o Senhor tem para nós. Agora chegou o momento da tua palavra e eu te peço, Senhor, abra a porta da palavra para que nós possamos, meu Deus, aprender daquilo que o Senhor tem preparado para nós, muito além daquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Abra a porta de cada coração.
que esta palavra, Senhor, que é uma boa semente, possa dar muitos frutos, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Meu irmão, essa palavra que eu vou ministrar para você hoje, falou muito forte comigo e já começou falando na segunda-feira, quando todas as segundas-feiras tem um culto de liderança lá na Palavra Viva, e nesse culto de liderança, ele serve como um culto para recarregar as baterias, recarregar as energias. É um culto onde, por muitas vezes, eu fui para lá enfrentando graves problemas, graves situações que aconteciam aqui durante a semana, tantas coisas que eu já vivi nesses 2 anos, mas faça chuva, faça sol, caia granizo, aconteça o que acontecer, todas as segundas-feiras nós estamos lá. Porque a congregação é algo extraordinário. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra do Senhor. Aqui na igreja o Senhor me levantou como aquele que vai ministrar a palavra do Senhor. Aquele que vai se esvaziar aqui dentro desse lugar. Mas mesmo um pastor precisa se encher em algum local. Ele precisa buscar o conhecimento, ele precisa buscar o aprendizado, ele precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aqui, por exemplo, vocês hoje domingo, quem sabe você enfrentou uma semana de muita tribulação. Quem sabe você chegou aqui só no stand-by, né? Bem fraquinho, e hoje você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é importante, a congregação é importante. Você estar na igreja, você estar dentro do corpo de Cristo é extremamente importante. Quanto mais você puder vir à igreja, quanto mais você puder estar na comunhão entre os irmãos, mais fortalecido você vai ficar para encarar os desafios e os gigantes, literalmente, que você enfrenta todos os dias. É através da fé, através da palavra. E eu tenho vivido algo diferente nos últimos dias. Em matéria de batalha espiritual, em matéria de guerra espiritual. Todos nós enfrentamos guerras espirituais. Aquelas pessoas que já têm uma certa maturidade, aquelas pessoas que já têm uma certa caminhada com Deus, elas começam a identificar aquilo que é espiritual, aquilo que não é. Quando alguma coisa está acontecendo e você precisa orar e quando você precisa agir, porque a maturidade espiritual vai te dando isso e você vai entendendo que existe sim principados e potestades, como Paulo falou, onde nós guerreamos com eles através do escudo da nossa fé, através da armadura que o Senhor nos dá, a espada da palavra, ou seja, nós temos sim uma batalha espiritual a ser travada, e esta batalha espiritual, ela é importante e você precisa estar fundamentado para poder vencer. Mas quando Deus começa a te colocar numa posição de liderança, você começa a travar um nível de guerra espiritual um pouco diferente. Porque você começa a sentir também, não só mais a sua própria guerra, mas como a guerra daqueles que estão sendo liderados por você. Hoje, o Espírito Santo de Deus tem permitido com que eu enfrente esse tipo de situação também. Por quê? Porque um pastor precisa estar alerta. Quando vem um leão, quando vem um urso, quando vem como a simbologia da palavra do Senhor diz, quando vem algum tipo de ataque contra o rebanho do Senhor Jesus Cristo, quem defende é o pastor, e para ele estar apto para defender, ele precisa estar alerta, e por isso Deus permite você viver a um nível de batalha espiritual um pouco diferente. E a palavra de Deus diz que o diabo é o vosso adversário, ele não é inimigo de Deus, ele é o nosso inimigo. E a Bíblia diz que ele anda como um leão ao derredor, bramando, procurando a quem possa tragar. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Meu irmão, se o diabo anda ao derredor, a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor andam ao seu redor, acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. Quando o inimigo não tem uma chance de te atacar, quando ele não tem uma legalidade, porque o diabo só vai entrar onde ele tem legalidade, ele só vai te afrontar onde ele tem uma oportunidade, onde você dá uma brecha. Quando ele não tem essa legalidade para te afrontar, ele começa de alguma forma a atacar pessoas que estão à sua volta, pessoas que estão próximas de você, porque este ataque que ele promove às pessoas próximas de você, ele não te atinge diretamente, mas não há como você ficar abalado emocionalmente ou psicologicamente, você sente, você se abala,
você sofre. Quantas pessoas aqui já viveram uma situação desse tipo? Você pagando um preço, você vivendo um preço na palavra do Senhor, e de repente pessoas que estão à sua volta são atacadas, porque de alguma forma deixaram algum tipo de brecha. E esta semana que passou, e nas 2 últimas semanas, eu tenho enfrentado justamente isso. Tenho vivenciado isso. Por quê? Porque quando há uma guerra espiritual, meu irmão, quando há uma batalha espiritual, isto é um indicativo de uma grande vitória que o Senhor tem preparado para você. Daniel viveu isso. A Bíblia diz que Daniel orou por 21 dias. Uma grande batalha estava sendo travada nos céus, mas a palavra do Senhor diz que quando ele orou, o anjo do Senhor já saiu com a resposta da oração, e no meio do caminho, ele sofreu uma intervenção e teve que guerrear, porque as batalhas espirituais, elas existem. Então, se você tem enfrentado um momento de batalha espiritual, se você tem enfrentado um momento de guerra espiritual, não desista, porque uma grande vitória está sendo preparada para você. Quanto maior a intensidade da guerra, maior é a vitória. E aí esse texto aqui fala exatamente disso. Quando é que foi que Deus deu essa palavra? Eu estava no cartório na quarta-feira. Quarta-feira à tarde, era 5 horas da tarde, eu estava no cartório. E eu tinha uma mensagem, eu tinha que pregar, fui convidado para pregar lá na igreja do pastor Márcio, no Ministério Mel. E quem prega a palavra, depois que você já começa a pregar um certo tempo, você sempre tem uma mensagem. Você sempre tem algo para falar. Você sempre tem uma carta na manga. Mas, meu irmão, o mais importante não é aquilo que você tem para falar. O mais importante é aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar para a igreja. E quando eu estava no cartório, eu estava pensando justamente isso, porque faltavam 3 horas para eu ministrar a palavra do Senhor, e o Espírito Santo de Deus não tinha vivificado dentro de mim nenhuma palavra que já houvesse sido pregada. Não estava viva, eu procurava, eu estava na fila e olhava aqui a minha lista de mensagens, e olhava e subia e descia, e nada parecia entrar. Só que também Deus não dava nada. E eu comecei a ficar preocupado, eu falei, Senhor, eu não quero pregar aquilo que eu tenho na manga. Eu não quero falar aquilo que eu já sei. Eu quero que o Senhor me dê algo novo para que a igreja seja edificada, para que eu possa ser edificado. Senhor, eu preciso de uma palavra. E não acontecia nada. E aí na hora que eu estava no caixa, já tinha pago o documento, a minha vontade era de ir embora. Quando eu estava no caixa, que eu tinha terminado de fazer o que eu precisava fazer, eu tenho o hábito de sempre me separar no dia que eu vou pregar. Hoje, domingo, por exemplo, sair para almoçar e me tranco no quarto e vou meditar na palavra. E aquela quarta-feira eu não conseguia fazer isso, eu estava preocupado por isso. E aí quando eu terminei de fazer os meus deveres, o Espírito Santo de Deus colocou uma frase no meu coração: na hora da crise, não fuja. E aí eu comecei a pensar, na hora da crise não fuja, na hora da crise não fuja. E aí eu fui para casa e comecei a meditar na palavra, e o Senhor me deu a palavra que eu quero ministrar com você nessa noite. Na hora da crise, não fuja. Na hora da tribulação, não corra. Na hora que você estiver enfrentando algo muito sério, meu irmão e minha irmã, não desista de lutar, porque é a tua força, o teu esforço que vai fazer você vencer. Jesus Cristo foi muito claro. Jesus lá em Lucas, ele diz o seguinte: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Esforcem-se, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. É pelo esforço, é muito trabalho, é uma ação energética. É algo que você faz que promove resistência. A palavra de Deus diz que para você entrar no reino dos céus, você vai precisar se esforçar. Jesus Cristo uma certa vez disse, desde o tempo de João Batista e até hoje, o reino dos céus é conquistado pela força. Esforço, luta, batalha. Lá em Apocalipse 2, Jesus Cristo diz assim, e o anjo diz às igrejas, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei a coroa da vida, o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso. É aquele que vencer, é aquele que se esforçar. Reino de Deus, meu irmão, não é para quem desiste. Reino de Deus não é para quem foge. Reino de Deus não é para quem fica no meio da caminhada. Quantas pessoas eu tenho observado dizendo o seguinte: um dia eu fiz tantas coisas, um dia eu plantei, um dia eu exerci um ministério, um dia eu exerci um chamado, mas hoje eu não faço mais nada. Tem um galardão, meu irmão. A palavra do Senhor diz que é aquele que perseverar até o fim. Os únicos que cumpriram a sua missão na terra são os mortos.
Enquanto você estiver vivo, você tem algo para promover. Enquanto você está vivo, você tem algo para produzir. E aqui a palavra do Senhor nos mostra a história de um homem que fugiu diante de uma crise. A palavra do Senhor nos mostra a história de um homem que, quando enfrentou uma crise, ele pegou toda a sua família e fugiu. Aqui conta a história de Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos. Elimeleque era um efrateu de Belém de Judá. A palavra do Senhor diz que Belém significa casa de pão. Judá significa Deus é glorificado. Ou seja, Belém, meu irmão, faz simbolismo aqui à igreja. Faz o símbolo aqui das pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Faz aqui a simbologia daquelas pessoas que sabem o que a palavra de Deus quer dizer. Mas a Bíblia diz que Elimeleque, mesmo sabendo de tudo isso, fugiu. Foi para Moabe, pegou a sua família e tirou de dentro da casa de pão. Judá, meu irmão, é descendente de Jacó com Lia. E a palavra do Senhor nos mostra, e você conhece a história, você sabe que Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. Porque Jacó amava Raquel, Jacó não amava Lia. Mas mesmo trabalhando aqueles 7 anos, no final dos 7 anos, quando ele vai se casar, o seu sogro Labão dá um porre em Jacó e lhe entrega Lia. E passado o tempo ali da cerimônia, quando ele acorda e vê o que o seu sogro Labão fez, a Bíblia diz que ele fica injuriado. E mesmo assim, o seu sogro diz, olha, aqui não é costume casar primeiro a mais nova, depois a mais velha, então eu te dei a mais velha, mas você trabalha mais 7 anos, que aí eu vou te dar a filha mais nova. E a Bíblia diz que Lia era desprezada por Jacó, e por isso o Senhor lhe concedeu filhos. A palavra do Senhor diz que Lia deu luz a Rúben, a Simeão, a Levi e a Judá. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que as grandes coisas que o Senhor tem preparado para você, muitas vezes estão escondidas em coisas que você está desprezando. Muitas vezes, aquilo que você despreza, aquilo que você não acredita, aquilo que você não bota fé, aquilo que você desconsidera, é o grande presente que Deus tem preparado para entregar na tua mão a vitória que você tem buscado há tanto tempo. É o que diz aqui a palavra do Senhor. Levi, meu irmão, Moisés era da tribo de Levi. Jesus Cristo veio da tribo de Judá. Nós vamos aprender aqui mais para frente. Ou seja, ali era completamente desprezada, mas o Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor exalta aqueles que são humilhados. Se você tem passado uma fase onde as pessoas não acreditam em você, onde as pessoas não têm investido em você, onde as pessoas, quem sabe, estão trazendo sobre a sua vida momentos de humilhação, tenha certeza absoluta que o Senhor está olhando para você, o Senhor está olhando a sua causa, e no tempo apropriado o Senhor vai te exaltar sobre a terra em nome de Jesus. O nome do Senhor será glorificado na tua vida. Essa é a história de Judá. E agora eu fico perguntando, meu irmão. Eu comecei a meditar na palavra e perguntar ao Espírito Santo de Deus, o que leva um homem que tem esse conhecimento? Porque Elimeleque conhecia essa história. Elimeleque sabia do que Deus tinha feito pelo seu povo. Eles viviam uma crise de pão, eles viviam uma crise financeira, eles viviam um problema naquela época, só que Elimeleque conhecia a história daquele povo e sabia quem era o Deus daquele povo. E o que leva um homem a tomar uma decisão como essa? Tirar toda a sua família desse local e levar para Moabe. Meu irmão, a palavra de Deus nos mostra que Moabe era o fruto de uma relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. Uma das economias de Moabe era a plantação de vinhas, de cevada. A Bíblia nos mostra que eles adoravam um Deus, que os seus cultos religiosos eram regados e promovidos a orgias. Elimeleque tira a sua família de dentro desse local e leva para esse lugar. Muitas pessoas estão tirando a sua família de dentro da igreja e levando para o mundo. Muitos pais de famílias hoje em dia têm reclamado das suas esposas estarem adorando ao Senhor dentro das igrejas, preferem que elas não vão mais à igreja a deixar elas frequentarem a casa do Senhor. Não é muito diferente daquela época. E o que leva um homem a fazer isso? A incredulidade, meu irmão. A incredulidade. E aqui a palavra do Senhor nos mostra que a incredulidade não estava no mundo. A incredulidade estava dentro da igreja. A incredulidade muitas vezes que nos alcança dentro da igreja. Pegar o texto aqui. Glória a Deus.
Hebreus 3:19 diz assim: pois que sai da escravidão e morre no deserto, vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar aqui. A palavra do Senhor estava falando sobre o povo de Israel. A palavra de Deus nos mostra que aquele povo de Israel inteiro, que saiu da escravidão, só entrou na terra prometida Josué e Calebe. Por quê? Porque Josué e Calebe foram os únicos que acreditaram na promessa. Josué e Calebe foram os únicos que, mesmo diante daquela tribulação toda, aqueles problemas todos, acreditaram na promessa. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que lá em Nazaré não pôde realizar muitas obras, não pôde fazer muitos milagres, não pôde promover muitas curas. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. E essa incredulidade, meu irmão, tem hoje atingido as igrejas. Isso tem havido dentro das igrejas. Isso tem acontecido dentro da casa de pão. Isso tem acontecido onde as pessoas deveriam estar glorificando o nome do Senhor, onde as pessoas deveriam estar acreditando, onde as pessoas deveriam estar evangelizando, para encher esta casa de pão, esse local de vidas que precisam ser transformadas. Muitas vezes nós deixamos que a incredulidade entre em nossos corações. Quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes nós deixamos isso acontecer? Isso foi o que aconteceu aqui com Elimeleque. Elimeleque permitiu que a incredulidade entrasse no seu coração. E esta incredulidade, meu irmão, vai promover a morte de Elimeleque. Elimeleque morre. Elimeleque morre porque ele leva a sua família para fora da casa de Deus. As pessoas, hoje, muita gente está morrendo por conta de se afastar da casa do Senhor. Portanto, meu irmão, não deixe de frequentar com a sua família, não deixe de pregar para a sua família, não deixe de contar a história para a sua família de quem é o Senhor Jesus Cristo, porque essa tua fidelidade à palavra do Senhor, meu irmão, vai fazer você chegar e alcançar o lugar onde Deus tem preparado para você. A própria Páscoa, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, depois que ressuscitou, apareceu para cerca de 500 pessoas, de uma só vez. Fora os milagres que ele realizou depois de ter ressuscitado. Fora as coisas que ele fez depois de ter ressuscitado. O que ele realizou para os discípulos. Eu fico imaginando, meu irmão, as pessoas vivendo aquela época. De repente, quando Jesus Cristo apareceu para 500 pessoas, quantas crianças não tinham ali no meio? Quantas famílias não tinham ali? Quantas crianças que cresceram dizendo assim: olha, eu era criança, mas eu me lembro, Jesus Cristo ressuscitou. Aí aquela criança cresce, ela tem um filho, ela conta para o filho dela: olha, o papai estava naquele dia, e o filho conta para o outro filho. E aí vão se passando as gerações e as pessoas vão contando. Jesus Cristo ressuscitou há 2000 anos atrás, passam o quê? 20 gerações? 20 gerações não é nem tanto tempo assim, meu irmão, mas em algum momento da história, alguém de repente que viu, presenciou, que vivenciou aquele momento, deixa de contar e a incredulidade vai entrando nos corações. E é isso que tem acontecido hoje, meu irmão. Muitas pessoas hoje duvidam da existência do Senhor Jesus Cristo. Esses dias eu estava discutindo isso, sentado com as pessoas, com amigos meus, conversando, e eles até acreditam que Jesus Cristo veio nesse mundo, mas não acreditam mais na ressurreição, não acreditam mais na volta, não acreditam mais e dão um monte de teorias. E muitos crentes às vezes ouvem essas teorias e preferem ficar com a teoria furada da pessoa do que acreditar na própria palavra do Senhor. Porque a incredulidade vai entrando nos corações. E a incredulidade, Jesus Cristo disse que no final dos tempos haveria apostasia, que é o esfriamento da fé. Deus não está abrindo essa igreja, meu irmão, para ser uma igreja carregada de apostasia. O Senhor está abrindo essa igreja para que vidas sejam transformadas. E para as vidas serem transformadas aqui dentro, só o Senhor Jesus Cristo que está vivo. E para nós podermos, meu irmão, presenciarmos isso, presenciarmos as curas, presenciarmos os milagres que o Senhor vai fazer, a incredulidade precisa fugir de perto de nós. Hebreus 6 diz que a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que de Deus se aproximam, precisam crer que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É fé, meu irmão. É fidelidade. E o pior do que isso, a palavra aqui de Deus mostra que Elimeleque morreu e a sua incredulidade passou para os seus filhos. A sua incredulidade matou até os seus filhos. Porque a palavra do Senhor nos mostra, o homem é o cabeça da casa. O homem é um sacerdote do lar. O homem tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele instrui dentro de casa para os seus filhos. Nós homens temos que tomar muito cuidado. A palavra do Senhor diz: instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando ele crescer não se desviará do caminho. Isso é muito importante. Às vezes nós damos glórias a Deus por causa dessa palavra, mas essa palavra também serve quando nós instruímos errado.
A instrução de Elimeleque vai matar Malom e Quilion. A instrução de Elimeleque fez com que Malom e Quilion se perdessem também perdessem, ficassem longe da casa de pão, ficassem longe de tudo isso. Meu irmão, isso é muito importante, você não faz ideia do quanto é importante a sua instrução aos seus filhos. Não a instrução falada, mas a instrução vivida. Você fala muito mais com aquilo que você faz do que com aquilo que você fala. Eu estava meditando, enquanto eu estava vendo ali a história de Elimeleque, eu estava me lembrando de quando eu era criança. Eu não gostava de ver meu pai pregar. Não gostava. Eu achava que o pai gritava demais. Eu dizia para ele: pai, tu grita demais, fica vermelho, fica roxo, grita muito. Poderia falar mais baixo, fala de, né, Deus te dá tanta palavra, fala diferente. Eu não gostava. E hoje, meu irmão, eu não prego igual o pai, eu prego diferente, porque eu tenho o meu jeito. Mas o que me fez então ser um pregador da palavra do Senhor? Não foi ouvir o meu pai pregar, mas foi ver ele viver aquilo que ele pregava. Eu me lembro que eu chegava domingo em casa, ele estava sentado na mesa preparando a mensagem. Quarta-feira ele pregava, estava preparando a mensagem. Chegava de madrugada, estava em casa orando. Estava vivenciando aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava, aquilo que ele dizia. E aquilo ali de uma maneira benéfica me instruiu e hoje me fez fazer a mesma coisa, através do exemplo. Eu gosto muito de ler, gosto demais de ler. Até porque em casa, quando nós éramos pequenos, nós morávamos numa casa de 3 quartos. E naquela casa o pai tirou um quarto, fez eu e meu irmão ficarmos no mesmo quarto, para dentro de casa fazer uma biblioteca. Na época, você, para ter conhecimento, tinha que ter muito livro. Hoje em dia tem tudo no iPad, não precisa mais de volume, mas naquela época era a Barça, eu me lembro da Barça. Alguém lembra da Barça aqui? Aqueles livros vermelhos assim, era a sala toda de Barça. Cresci vendo aquilo ali, cresci sendo instruído naquilo ali, e aquilo ali me despertou o interesse de ler. E hoje eu leio até demais, chega a ser algo que às vezes me prejudica. Porque o meu filho chega perto de mim às vezes e diz o seguinte: pai, vamos jogar videogame? Aí eu falo para ele: não, peraí filho, o papai está lendo aqui um negócio, daqui a pouco eu vou. Ah, o pai nunca brinca comigo, o pai sempre está lendo isso aí, fica reclamando. Porque eu leio demais, às vezes eu deixo de fazer alguma coisa porque eu estou lendo, estou estudando. Mas essa semana passada ele pediu para eu comprar um livro chamado O Diário de um Banana. Parece um nome estranho, mas é um nome aí que está na moda para as crianças, todas elas estão lendo. Na verdade esse banana é como as pessoas veem ele, as pessoas acham que ele é um banana, mas na verdade ele é um menino muito inteligente, muito estudioso, que, enfim, e ele escreve as coisas que ele faz num diário. E isso está uma febre no meio da gurizada aí de 8, 9 anos. E ele pediu: pai, me compra esse livro, Diário de um Banana, eu quero ler. Eu fiquei para ele: tá, mas tu é um banana agora, tu quer ser um banana? Aí eu fui ler o livro, vi que não era bem assim. Comprei o livro para ele. E um dia ele leu 40 páginas. Uma criança de 9 anos de idade leu 40 páginas. Sabe o que é isso? A instrução que nós passamos para ele sem abrir a boca. Mesmo reclamando, só de ver ele está aprendendo. Meu irmão, tome cuidado com aquilo que o seu filho e a sua filha estão vendo você fazer. Porque o que eles vão ser é aquilo que eles estão vendo nós fazermos. Muito lá no mundo se diz: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É completamente ao contrário. Os nossos filhos aprendem com aquilo que nós estamos fazendo. E aqui Elimeleque mata toda a sua família, só sobra Noemi por conta da instrução que ele passava com a vida que ele vivia. Elimeleque, um homem que fugiu diante da crise. E aí a Bíblia diz que Noemi sobreviveu. Morreu Elimeleque, morreu os seus 2 filhos e só sobrou Noemi. Por quê? Porque Noemi era uma mulher submissa. A palavra de Deus mostra que as mulheres naquela época eram submissas. Elas não podiam tomar uma decisão sozinha. Morria o marido, quem governava eram os filhos. Ou seja, Noemi nunca pôde tomar a decisão de voltar à casa de pão, porque ela estava debaixo de uma autoridade, de um governo, onde ela precisava se submeter. Mas a Bíblia diz que quando ela pôde escolher por conta própria, a primeira atitude que ela tomou foi de voltar para a casa de pão, foi de voltar para Belém, foi para voltar para os braços do Senhor. Meu irmão, eu não sei onde você está, não sei o que você tem feito, mas eu quero te dizer que você precisa tomar uma decisão de estar na casa de pão, custe o que custar, o esforço que você precisar fazer. Não desista, ainda que seja uma longa caminhada, volte para a casa de pão, porque a Bíblia diz que Noemi, quando voltou, chegou no tempo da colheita. Existe prosperidade na casa de pão, existe vitória na casa de pão, existe algo do Senhor preparado para você, quando você determinar no teu coração, meu irmão, viver de verdade o exercício da tua fé dentro da casa de pão. A Bíblia diz que Noemi voltou.
E quando Noemi voltou com Ruth. Ela evangelizava quando ela estava fora. A Bíblia diz que ela estava fora e ela evangelizou. Ela falou, ela contou. Porque a Ruth diz o seguinte: o teu Deus será o meu Deus, aonde fores irei, se você morrer eu morrerei contigo, eu quero estar contigo onde quer que tu vás. Por quê? Porque ela descobriu um Deus provavelmente como, meu irmão? Noemi contou para ela, e ela veio, ela quis ir para a casa de pão, e a Bíblia diz que quando elas chegam na casa de pão, elas encontram Boaz, e é isso que eu quero falar para você, a diferença entre quem foge e quem não foge no tempo de crise. A diferença entre quem se esforça e quem não se esforça. Quem não se esforça, quem foge, você já conheceu, Elimeleque. Mas a Bíblia conta aqui a história de Boaz. Um homem que venceu, um homem que chegou lá, um homem que conquistou, um homem que influenciou, um homem que prosperou, porque no tempo de crise ele não fugiu da casa de pão. Boaz, a Bíblia mostra essa história. E a Bíblia diz que Boaz era parente de Elimeleque. Boaz viveu a mesma situação de Elimeleque. Boaz viveu os mesmos problemas de Elimeleque. Boaz viveu as mesmas privações de Elimeleque. Mas a palavra do Senhor diz que quando elas voltam, elas encontram um homem rico, um homem influente, um homem que tinha abundância, um homem que venceu, porque mesmo no momento de crise, ele não desistiu de servir ao Senhor, ele não desistiu de estar na presença do Senhor, ele não desistiu de esperar a promessa do Senhor, ele ficou atento, perseverando e por isso venceu. Deus já me deu uma palavra sobre Ruth, eu já preguei aqui. A palavra que lealdade gera prosperidade. A fidelidade gera prosperidade. A tua lealdade, ela vai à frente da tua vida, ela vai à frente dos teus negócios, ela vai à frente de você como um cartão de visitas. Porque a Bíblia diz que Boaz, quando encontrou Ruth, quando ele perguntou para os seus servos quem era aquela mulher, a lealdade dela, Noemi, foi à frente. E por isso ela recebeu o favor de Boaz. Por isso ela foi assistencializada por Boaz, porque a lealdade vai à frente. Como a deslealdade também vai à frente como um mau cheiro de alguma coisa que está estragada. Por isso que é importante a tua lealdade ao Senhor, a tua lealdade às pessoas, a tua lealdade aos relacionamentos, a tua lealdade às vidas que passam na sua caminhada, porque Deus pode estar preparando um grande futuro para você, e esse futuro acontecerá mediante a tua lealdade. A Bíblia mostra aqui Ruth, uma mulher leal. Uma mulher leal primeiramente ao seu marido, depois à sua sogra, e agora aquela lealdade vai gerar o favor. A Bíblia mostra que ela se casou com Boaz. Ela mostra que Boaz se apaixonou por ela. Mas a palavra do Senhor diz que tudo que o homem semear, certamente colherá. Eu já li essa história muitas vezes, olhando pelo lado de Ruth, olhando pelo lado de Noemi, mas nunca tinha prestado atenção na vida de Boaz. Se Deus preparou, meu irmão, a vida para Boaz, Ruth, é porque Boaz era um homem fiel. É porque Boaz era um homem íntegro. Era porque Boaz era um homem que vivia debaixo da vontade do Senhor. A tua fidelidade vai fazer o Senhor abrir portas para você. Deus tem preparado para você uma grande história. Deus tem preparado para você algo grande. Deus tem preparado para você vitórias. E tudo isso será liberado mediante a tua fidelidade ao nome do Senhor. É o que diz a palavra do Senhor, é a tua fidelidade. Boaz aqui, meu irmão, era um homem fiel, era um homem temente a Deus, era um homem que não desistiu. A Bíblia diz aqui, no versículo 4 do capítulo 2, naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros, o Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Meu irmão, Boaz era um homem cordial, era um homem educado, era um homem que se colocava à disposição mesmo das pessoas inferiores a ele. Era um homem que sabia, meu querido e minha querida, que uma árvore para dar frutos, ela precisa ter raízes. Uma árvore para poder dar frutos benéficos, frutos que alimentam, sombra, precisa ter raízes. Um homem que instituiu raízes na casa de pão, um homem que tinha raízes e por isso deu muitos frutos. O que a palavra do Senhor diz? Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, não senta na roda dos pecadores, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Aquele que faz assim é como árvore plantada junto a ribeiros, a águas correntes, dá fruto na estação certa, as suas folhas não caem, e tudo quanto faz prospera. O Salmo 1, meu irmão. Raízes.
Quem tem raízes, quem tem fidelidade à palavra do Senhor, quem vem à igreja, quem está firme no Senhor, Deus tem preparado para você algo extraordinário se você entender que a tua fidelidade, fé é isso. A palavra fé vem do fides, que significa fidelidade, do latim, fidelidade. Fé, fidelidade é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Tenha fidelidade à palavra do Senhor, tenha fidelidade em tempo de crise. Eu tenho dito isso, meu irmão, porque nós estamos vivendo um tempo de crise. As pessoas têm vivido crises, as pessoas têm vivido problemas, ou é na área emocional, ou é na área financeira, ou é no lado psicológico, enfim. As pessoas, todos nós, nesse mundo que nós vivemos louco, meu irmão, todos nós temos alguma crise para enfrentar. E se eu pudesse sintetizar essa mensagem numa frase, meu irmão, eu quero te dizer, na hora da crise não fuja. Não desista de lutar, não desista de buscar, não desista de caminhar, se esforce, porque o teu esforço vai te levar à vitória em nome de Jesus. Foi o que Boaz fez, e Boaz, a Bíblia diz que Noemi instruiu Ruth, Boaz se apaixonou por Ruth. A fidelidade faz as pessoas se interessarem por você, a tua lealdade faz com que as pessoas se interessem por você. A tua sinceridade, a tua vida íntegra, faz com que as pessoas se interessem por você e faz com que o Senhor te abençoe por causa disso. A Bíblia diz que Boaz se apaixonou por Ruth. E depois que Boaz se apaixonou por Ruth, a palavra do Senhor nos mostra que eles casaram, que eles tiveram filhos, ou pelo menos um filho aqui a palavra do Senhor nos mostra. A Bíblia diz que o significado dos nomes fala que Boaz significa aquele que tem força. Ruth significa bela companheira. Meu irmão, como eu falei para você, a palavra do Senhor inteira, ela está simbolizando o Senhor Jesus Cristo. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a palavra de Deus inteira falando do Senhor Jesus Cristo. Boaz aqui simboliza Jesus Cristo. Boaz aqui, a palavra do Senhor diz que ele era o resgatador. Jesus Cristo é o nosso resgatador. Jesus Cristo é o nosso salvador. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É o Senhor Jesus Cristo. A bela companheira Ruth é a igreja, a noiva do Cordeiro. Nós que estamos sendo preparados para um dia cearmos, um dia casarmos, um dia estarmos com Ele nas bodas do Cordeiro. É a palavra de Deus que diz isso, meu irmão. Esther, quem era Esther? Era o Espírito Santo, faz a simbologia do Espírito Santo de Deus. Ouça, a palavra do Senhor diz, Jesus Cristo diz que o Espírito Santo de Deus é o nosso conselheiro. Foi Noemi que aconselhou Ruth para que ela tomasse as posturas que ela precisasse tomar, para que ela chegasse aos pés de Boaz, para que ela pudesse receber de Boaz o favor. É exatamente isso que nós precisamos fazer hoje, meu irmão. O nosso resgatador, o nosso salvador morreu na cruz do Calvário, hoje está vivo e tudo o que ele espera é alguém que se derrame aos pés dele na sua presença para alcançar o favor, para alcançar a misericórdia, para alcançar a compaixão. É através do teu derramar, meu irmão, através da tua fidelidade, de você se colocar na presença do Senhor, com certeza você vai receber o favor do Senhor. E aí a Bíblia diz que Boaz casou-se com Ruth. Ruth e Boaz geraram um filho chamado Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio da raiz de Jessé, leão da tribo de Judá, filho de Davi. Sabe o que isso quer significar, meu irmão? Sabe o que isso quer dizer? Você não tem ideia do que o Senhor pode fazer na tua vida, se você valorizar os pequenos momentos, se você valorizar as pequenas oportunidades, se você estiver atento à voz do Espírito Santo de Deus, aquilo que de repente hoje você desvaloriza, uma pequena semente, as grandes oportunidades do Senhor, meu irmão, estão dentro de pequenas sementes. Se você valorizar esses pequenos momentos, Deus tem algo extraordinário para fazer na tua vida. Foi o que Deus fez na vida de Ruth, na vida de Boaz. Eu creio, meu irmão, que eles nunca imaginaram aquilo que Deus iria fazer, ou aquilo que Deus estava preparando, como você também não imagina. Mas a tua fidelidade aos pequenos momentos, às pequenas situações, aos pequenos relacionamentos, a tua família, aquilo que te envolve, meu irmão, aquilo que o Senhor quer te dar, aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida, já está nas tuas mãos.
Eu tenho pregado isso, eu já falei isso semana passada, já falei isso na outra semana, eu tenho dito, meu irmão, às vezes nós ficamos esperando, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer isso, se o Senhor realizar um milagre, eu vou fazer, meu irmão, aquilo que você precisa já está nas tuas mãos. Moisés não tinha nada além de um cajado, fanho, gago, reclamando, incrédulo, duvidando do seu potencial. Deus olha para ele e diz assim: ô Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, uma vara, um pedaço de pau. O que é um pedaço de pau, meu irmão? Não é nada, mas o Senhor disse para ele: vá com esse pedaço de pau aí, porque onde você for, você fará os sinais milagrosos com ele. Eliseu tinha a capa de Elias, não tinha nada. A mulher da farinha, da botija de azeite, não tinha nada. O que era isso? Um menino com 5 pães e 2 peixinhos. O que eram 5 pães e 2 peixinhos, meu irmão, na mão de um menino? Na mão de um menino, quem sabe não era nada. Quem sabe não dava nem para o próprio alimento dele decentemente, porque a Bíblia diz que eram 5 pães e 2 peixinhos. Você divide um pão, você divide um peixinho em 2 partes, você vai comer 4 pães com peixinho e um pão vai comer seco. Ninguém merece comer um pão seco. Mas a Bíblia mostra que nas mãos do Senhor Jesus Cristo foi proporcionado um grande milagre. Alimentou mais de 5.000 pessoas, fora crianças, fora mulheres. Deus tem um grande milagre para fazer com isso que você já tem na tua mão. Basta que você entregue na mão do Senhor Jesus, meu irmão, e tenha certeza que Ele preparará para você algo grande. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir aqui que o louvor viesse. Olha o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse 19, verso 7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. O linho fino que o Senhor quer ordenar às tuas vestes chama-se justiça, lealdade, fidelidade à palavra do Senhor, fidelidade à casa de Deus. Mesmo diante da crise, não faça o que Elimeleque fez, mas faça aquilo que Boaz fez. Permaneça firme, porque prosperidade virá sobre a tua vida, influência virá sobre a tua vida. Você terá aquilo que Deus preparou para Boaz. Quem sabe Deus está preparando para você algo extraordinário, como Deus preparou para Boaz através da vida de Ruth. Mas isso determinará e será determinado na tua vida através da tua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Enquanto o louvor começa a cantar essa canção abençoada que eles vão cantar, eu gostaria que você começasse a glorificar o nome do Senhor. O texto diz aqui: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Chegou a hora, meu irmão. Chegou a hora de você tomar um posicionamento verdadeiro de fé, de servir a Deus com a sua essência, de servir a Deus com o melhor que você tem, de fazer a vontade do Senhor, meu irmão, na fidelidade à palavra do Senhor. É o que Deus espera de todos nós. É o que o Senhor aguarda de todos nós. Aquilo que você deve estar buscando do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor ouve a tua oração. Provavelmente, meu irmão, já saiu o pacote do céu, o anjo já veio na sua direção. Está sendo travada uma batalha, quem sabe espiritual, para você receber essa promessa. E essa batalha espiritual é vencida através de fidelidade, de oração, de jejum, de busca, de clamor. Talvez para você chegar àquilo que você está buscando, falta só um pouquinho mais de entrega. Só isso. Um pouquinho menos de reclamação e um pouquinho mais de adoração. Um pouquinho menos de dúvida e um pouquinho mais de louvor. Portanto, aproveite esse momento, meu irmão, e comece a glorificar o nome do Senhor, porque o céu vai se abrir sobre a sua vida em nome de Jesus. E nas lutas vai Aleluia. à minha frente. Tu és o Senhor. Você quiser receber uma oração especial, essa palavra entrou no teu coração, saia do teu lugar, venha até aqui à frente. Vamos orar juntos. Vamos buscar o Senhor juntos. Glória a Deus. Aleluia. Tu és bem mais valioso que o ouro, mais precioso que glória a Deus. O mundo. Acima de tudo teu trono está.
Tu és a mão que me restaura, Glória a Deus. o óleo que me tornou as feridas, o autor da vida, o meu Redentor. Tu és o alto lugar onde firmo os pés, Aleluia. onde as águas Glória a não Deus. submergem. Tu és meu escudo. Quem sabe tem alguém vivendo uma crise aqui dentro. Das ondas, a fúria. Quem sabe você tenha vivido uma crise, esteja vivendo uma crise emocional, uma crise familiar, uma crise financeira, e a tua vontade no meio dessa crise é fugir, é correr. E a palavra de Deus está dizendo para você assim, ó, no momento da crise, venha para a casa de pão, porque na casa de pão é chegado o tempo da colheita e da fartura. A tua atitude de tomar um posicionamento igual Noemi tomou, igual Ruth tomou, vai fazer com que as portas sejam abertas para a tua vida. Se você tem vivido uma crise, meu irmão, se você tem vivido momentos onde às vezes a vontade de fugir, tome uma atitude de fé nessa noite. Saia do teu lugar, venha aqui à frente, porque essa atitude de fé, meu irmão, vai abrir as portas do céu sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és bem mais valioso que o ouro, Glória a mais Deus. precioso Aleluia. que o mundo. Acima de tudo teu trono está. Tu és Glória a Deus. a mão que me restaura, o óleo que me cura Glória a Deus. as feridas, Aleluia. o autor da vida, o meu Redentor. Tu és o alto lugar onde firmo os pés, Aleluia. onde as águas não submergem. Glória a Deus. Tu és meu refúgio seguro, acima das ondas, a fúria do mar. Tu és a muralha que me Glória a Deus. protege, e nas lutas Aleluia. vai à minha frente. Glória a Tu Deus. és o Senhor dos exércitos, meu Salvador, o escudo tu és. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está tocando nos corações. Você que está no seu lugar, feche os seus olhos. Comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a adorar o nome do Senhor. Porque essa palavra, meu irmão, trata de batalha espiritual. O inimigo não quer que você vença. O inimigo não quer que você tome uma postura, porque ele sabe que quando você tomar uma postura, os céus vão se abrir sobre a sua vida. Você que está adorando ao Senhor, você que está no teu lugar, glorifique o nome do Senhor. Você que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, meu irmão, tome uma atitude de fé nessa noite, porque é através dessa atitude que os céus vão se abrir sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Tu és o alto lugar onde firmo os pés, onde as águas não submergem. Glória a Deus. Tu és meu refúgio seguro. Glória a Deus. Acima das ondas, a fúria do mar. Tu és a muralha que me protege, e nas lutas vai à minha frente. Tu és o Senhor dos exércitos, meu Salvador. Tu és o alto lugar onde firmo os pés, onde as águas não submergem. Tu és meu refúgio seguro, acima das ondas, da fúria do mar. Tu és a muralha que me protege, e nas lutas vai à minha frente.
Tu és o Senhor dos exércitos, meu Salvador. O escudo Tu és pra mim. Querido Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de louvor. Nessa noite de celebração, nessa noite de louvor, nessa noite de agradecimento pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós tomamos posse da palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou que onde houvessem 2 ou 3 reunidos em favor do seu nome, ali o Senhor estaria em nosso meio. E portanto, Senhor, aqui tem pessoas que estão reunidas no teu nome, aqui a tua igreja está reunida no teu nome, aqui nós estamos, Senhor Deus, glorificando a tua majestade, e temos a certeza, Senhor, que o teu nome, o teu poder, a tua graça, a tua unção está sobre o teu povo, Pai. Querido Espírito Santo, visita cada coração, Pai, cada coração que nesta noite, Senhor Deus, entrou aqui, Pai, em crise, sofrendo, Senhor, por algum problema na sua vida particular, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, quem sabe, Espírito Santo. O Senhor é um Deus que fortalece, o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor é um Deus que concede os dons, o Senhor é um Deus que concede os frutos do Espírito. Tudo que nós temos, Senhor, vem de Ti. Tudo que nós somos, Senhor, somos por causa de Ti. E tudo que fazemos, Senhor Deus, fazemos para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor, querido Espírito Santo. Portanto, visita cada coração que está aqui nessa noite. Visita cada coração aberto, cada coração que quer se colocar à disposição de fazer a Tua vontade, de ser cheios da Tua presença, Senhor, porque a fidelidade à Tua palavra fará de nós, Senhor Deus, aquilo que a Tua palavra diz que nós somos: luz. Tantas vidas precisam ser alcançadas, tantas famílias precisam ser restauradas, tantas vidas, Senhor, precisam ser restauradas e restituídas. E o Senhor vai usar os teus vasos, o Senhor vai usar os teus filhos, as tuas filhas, que se colocam à disposição para fazer a tua vontade. Querido Deus, usa cada pessoa que está aqui dentro nessa noite, Senhor. Aqui tem pessoas representando os seus lares, aqui tem pessoas representando, Senhor, os seus amigos, aqui tem pessoas, Senhor, que estão orando de alguma forma por algum ente querido, alguma pessoa, Senhor, que faz parte do círculo de amizade. Deus, que essa pessoa tenha a mesma virtude que teve Noemi, Senhor. Ao vir para a casa de pão, trouxe junto alguém que estava condenado à perdição. O Senhor é um Deus que salva, o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que restitui. O Senhor é um Deus que quer transformar a vida de todos aqueles que em Ti confiam, Senhor. E o Senhor vai fazer essa transformação através das nossas vidas, através da vida daqueles que creem, através da vida daqueles que se comprometem, Senhor, a ter a fidelidade à Tua palavra, Senhor. Que as guerras espirituais, que as batalhas que tenham que ser travadas, Senhor, sejam travadas na essência da Tua palavra, que nos ensina a andarmos com o capacete da salvação, a andarmos com o escudo da fé, a andarmos com os cintos cingidos da verdade, Senhor, os nossos pés calçados com a preparação do Evangelho. Meu Deus, que nós sejamos, Senhor, soldados da Tua palavra, Senhor, para que outras vidas sejam restauradas, e para que venha, Senhor, toda sorte de bênçãos, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor. Derrama nesta noite, Senhor Deus, as bênçãos, Senhor. Derrama nesta noite a prosperidade, Pai. Derrama nesta noite, Senhor Deus, a restauração. Que o Teu Espírito Santo visite cada coração nessa noite, Senhor, e eles saiam daqui, Pai, com a resposta da sua oração, como o Senhor entregou a Daniel. Mesmo diante daquela batalha espiritual sendo travada, o anjo chegou e entregou nas mãos de Daniel a resposta da oração. Que ninguém saia daqui, Senhor, sem a resposta da sua oração. É o que nós declaramos e profetizamos e ligamos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluia. Pode voltar para o seu lugar, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. O alto lugar onde firmes os pés, onde as águas não submergem. Tu és meu refúgio seguro, acima das ondas da fúria
Senhor dos exércitos, meu Salvador. O escudo tu és pra mim. Graças a Deus. Glorifique o nome do Senhor, meu irmão. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.